Boa noite, boa noite. Oi, Suelen, seja bem-vinda. Tô aqui, gente, passando creme na mão. Porque a pessoa estava lavando louça antes da live, né? Porque a gente não vive só de psicanálise, quem dera, né? Tem que lavar a louça da casa também. Mas enfim, faz parte aí da nossa vida. Hoje a gente vai falar desse tema aí tão importante, né? Todos os temas acho que são importantes, né? Porque a clínica é vista e vasta, né? Vista também, né? Mas eu queria dizer, sem o ato fale, que a clínica é vasta, a clínica demanda muita coisa da gente, né? Então, assim, fico pensando, né, quando a gente fala um tema muito importante, né? Porque, na verdade, tudo é importante para quem se põe a atender um determinado público. Conectei o fone, me falem se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo, por favor. Então, a clínica, né, ela sempre nos demanda muito, independentemente do que a gente vai fazer. O atendimento com psicótico demanda muito, o atendimento com criança, o atendimento com adulto, né? Mas eu penso que quando a gente tá lidando com algumas particularidades da clínica, é possível que a gente tenha alguns desafios. E, sobretudo, dependendo do nosso percurso, das nossas identificações, daquilo que a gente gosta de fazer. E eu penso que o atendimento da clínica, né, da psicose, é uma clínica muito desafiante, né, porque se a gente já se reinventa com cada paciente, com psicótico, então é uma reinvenção dobrada, triplicada, porque foge a regra, o discurso do psicótico foge à norma vigente, então a gente muitas vezes, né, demora um tempo para se conectar com essa outra lógica. Por isso que elejo esse tema como um tema importante, graças à particularidade e à particularidade dessa clínica. Esse tema, ele é sugestão de um seguidor do Alisson. Já deve ter pelo menos um mês tem, não sei se chega mais, mas enfim, é um tema aí que foi sugerido por um seguidor, como a grande maioria dos temas que vem acontecendo aqui, justamente para a gente fazer uma interlocução, um diálogo, né, que faça sentido para essa proposta aqui semanal de transmissão da psicanálise, de bate-papo, né, de diálogos aí por meio aqui do Instagram. Então, vamos lá, vamos entrar então no nosso assunto. Então, o que é a psicose? Vamos lembrar, psicose é uma estrutura clínica. A estrutura clínica é um dos modos possíveis de constituição do sujeito perante a questão da falta, perante a questão da castração. Então, na neurose, o sujeito recalca a castração, tanto na neurose histérica quanto na neurose obsessiva, né? São subtipos, as subclínicas aí. Na perversão, o sujeito desmente, né? Ou denega, depende da tradução, a castração. E a gente vai ter, dentro da clínica da perversão, a gente vai ver as questões como sadismo, exibicionismo, voyeurismo, né? Apesar que isso também são coisas que a gente observa até nas neuroses, né? E nas psicoses, então, o que o sujeito faz? Ele forclui a falta, a castração. É como se ela nunca tivesse existido, ela não é circunscrita no seu aparelho psíquico. E justamente por essa questão da falta e da castração não ser circunscrita para o psicótico, que ele se torna um sujeito alienado ao outro, um sujeito alheio, um sujeito de inconsciente a céu aberto, porque é a falta, é a castração que nos constitui enquanto seres falantes.
É ela que permite que o sujeito adentre no universo, na cadeia de significantes e que se relacione com os outros, fazendo laço, né? Por isso que a gente diz que na psicose nós não temos um sujeito propriamente dito, mas um sujeito objeto, um sujeito objetificado, que está sempre alienado ali ao grande outro, né? Porque ele não foi instaurado para ele a metáfora paterna, que instaura para esse sujeito a castração, para que ele pudesse ali ter um significante mestre e adentrar aí na cadeia significantes, né? Então, quando você diz que não tem o sujeito na psicose, não é que a gente não está considerando ali o sujeito, pelo contrário, a gente vai até tentar fazer ali um semblante a isso, um semblante ao desejo, para esse sujeito ficar menos objetificado, né? Ficar menos alienado desse outro, né? Mas não é igual a neurose, né? Não é. E a gente vê isso em que situações da clínica ou do dia a dia, quando o psicótico está sempre demandando algo dos outros ao seu redor. Quando o psicótico está sempre pedindo para o analista para fazer algo por ele, para dizer por ele, para ser falado pelos outros, né? Porque ele não sabe, ele não tem mecanismos aí simbólicos para poder dar conta disso. E é justamente por isso, por ser uma clínica assim tão delicada, porque a gente está sempre diante da possibilidade desse sujeito desestabilizar, desse sujeito surtar, né, desencadear o surto, que a gente tem que manejar essa clínica com mais delicadeza, né? E eu até tô lembrando aqui que eu falei de subtipos aí da neurose, mas não falei da psicose, né? Então, quais são os subtipos? Primeiro, a gente divide isso numa concepção milleriana, tá? Uma concepção do Miller, que vem aí depois do Lacan. A gente vai dividir, segundo ele, as psicoses em ordinárias e extraordinárias. As extraordinárias são as psicoses que já desencadearam, que já tiveram a ruptura do sujeito com a realidade, que já tiveram a ruptura aí do nó borromeano, né? O que, de alguma forma, amarrava esses registros psíquicos, né? Por que a gente fala que é uma gambiarra? Porque quando você vê o nó da neurose, você vê que todos os nós, né, imaginário, real e simbólico, eles são enlaçados, né? E quando um desamarra, os outros desamarram. Então, na neurose não tem essa ruptura, porque tá sempre ali amarradinho. Ainda que o sujeito da neurose, sim, ele possa ter uma experiência de perda da realidade, sim. Ele pode ter uma sensação de enlouquecimento, sim. Mas ele não tem uma ruptura com a realidade. Talvez essa realidade aí se apaga, né? Fica meio, né? Sombreada, digamos assim. Mas ela não tem a ruptura igual acontece na psicose. Na psicose, o nó, que a gente chama de nó de trevo, né? Ele é como se fosse um nó só com várias voltinhas ali, né? Então, o imaginário, real, simbólico, tá tudo ali misturado, né? Então, algo faz uma amarração para o sujeito da psicose ali, de uma forma gambiarramente falando. Então, uma determinada experiência, né, quando esse sujeito é chamado a responder, a se posicionar enquanto sujeito de uma forma muito assim expressiva para ele, né, e isso vai depender da experiência de cada um, esse sujeito rompe com a realidade. Então vamos pegar o exemplo, o clássico para nós de psicose, que é o Schreiber. É uma psicose extraordinária, tá? Então, o que faz o Schreiber surtar? Quando ele é convidado, quando é eleito para ser presidente lá do fórum, né, do setor da justiça lá, do Supremo, na Alemanha. Quando ele é chamado a responder desse lugar, ele não dá conta, porque ele não tem metáfora paterna, né, falta para colocá-lo ali na cadeia de significantes. Então, ele surta por causa disso. Ele rompe com a realidade. Surto aqui, gente, quando a gente fala, é sem nenhum contorno pejorativo, tá? É esse movimento de rompimento do psicótico com a realidade. Mas isso pode ser assim.
pode ser qualquer coisa. A paternidade pode ser um rompimento para o sujeito psicótico, né? A gravidez, passar num concurso público, passar no vestibular, a formatura, né? Qualquer evento muito marcante pode ser um evento que faça esse rompimento do sujeito com a realidade. Isso a gente está falando de psicose extraordinária. E quais são as 3 psicoses extraordinárias? A paranoia, que é o tipo do Schreiber, a esquizofrenia e a melancolia, tá? Isso numa ideia mais lacaniana, porque em Freud a gente vai ver a melancolia ali como um estado que pode aparecer na neurose, na psicose, enfim, tá? E aí, pegando nesse sentido mais milleriano, né, que tem, claro, todo um pé em Lacan, mas é o Miller que coloca essa ideia pra gente de psicose ordinária. O que seria psicose ordinária? Né? Continua sendo sujeito psicótico, que não tem a foroclusão, a metáfora paterna instaurada, mas esse sujeito ainda não teve um rompimento com a realidade, tá? Na concepção do Miller. E ele pode passar a vida inteira sem romper, né? Então, seria aquele sujeito, a psicose que ainda não desencadeou, tá? E sendo uma psicose que ainda não desencadeou, muitas vezes esse sujeito ele é muito estabilizado, ele é muito, assim, organizado, né? E numa psicose ordinária, o nosso manejo para quê? Para que esse paciente continue organizado da forma que ele tá. A gente não vai tentar provocar um rompimento do sujeito com a realidade, não, tá? Quando o sujeito já chega, então, rompido, que a gente percebe que ele tem uma psicose, né, desencadeada mesmo, rompeu com a realidade, a gente tem que prestar atenção ao delírio. O que é o delírio na psicose? O delírio funciona na psicose como a fantasia funciona na neurose. Então, a fantasia é o modo como o neurótico vê o mundo, a interpretação, né, a lente com a qual ele responde à questão da castração. O sujeito psicótico vai fazer isso por meio do delírio. É uma construção delirante da realidade, é uma interpretação que o sujeito tem da realidade, rompida com essa realidade. Porque a neurose, a fantasia também é a interpretação do sujeito da realidade, mas é uma interpretação em que o neurótico tá amarrado com essa realidade. Da psicose, o delírio, né, ele vem porque não tem, né, mais ali o enlace com essa realidade. Então, o delírio, ele vai funcionar também para o sujeito como uma forma de tentativa constante de estabilização e de restabelecimento do simbólico, né. Então, é por isso que o analista não deve, como eu falei lá nos grupos do WhatsApp hoje, a gente vai falar hoje do que fazer no atendimento de psicóticos e principalmente o que não fazer. Porque o que fazer muitas vezes é uma linha tênue mesmo, a gente fica às vezes sem saber exatamente, nossa, eu não posso interpretar, não posso retificar, o que eu vou fazer com esse paciente? Né? O que eu vou falar? Né? A gente tem que ter muito cuidado. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente pode partir desse caminho do que não fazer. Que aí a gente já faz muita coisa. Então, o que a gente não vai fazer com o psicótico, né? A gente não é função do analista tirar o delírio, tentar curar esse paciente do delírio, porque o delírio não é doença. O delírio é uma forma do psicótico se expressar, é um dos seus sintomas, é um dos seus fenômenos. E o sintoma em si, até na neurose, não é uma doença. O sintoma é um modo que o sujeito encontrou de funcionar. E na psicose, o delírio é fundamental para que esse sujeito consiga minimamente estabilizar, minimamente se organizar, né? Então, quando o delírio não funciona, quando o delírio alguma coisa apaga esse delírio, né? Alguém aparece para esse sujeito como um invasor que retira essa possibilidade do delírio do psicótico, esse sujeito, ele vai ter ali um momento, ele pode ter ali, desencadear um surto, né? Então, por isso que a gente não rompe com delírio. Se o paciente chega pra gente falando, eu sou Elvis Presley, né? A gente não vai falar para esse paciente, não, você não é Elvis Presley morreu. Não é função nossa. A gente vai entrar ali na onda do sujeito, né? E poderia até, quem sabe, pedir para ele um autógrafo, né? Nossa, então vem cá, me dá seu autógrafo. Poderia ser uma forma de intervenção inventiva com esse sujeito, né?
a gente pode perguntar para esse sujeito, como é que é ser Elvis Presley? O que você acha de ser famoso? Como é que tá a sua agenda de shows? A gente embarca no delírio com o psicótico. A gente não destitui o lugar do delírio, né? Não é nossa função fazer isso. E aí, nesse sentido, né, é uma coisa que é fundamental e que é interessante a gente estudar é o conceito do Lacan de secretariar o alienado, secretariado do psicótico, né? Que é justamente um modo que a gente vai intervir com esse sujeito, né? Dentro disso a gente pode fazer algumas perguntas, algumas pontuações, mas sempre coisas que fechem o sentido. A gente aprende que a análise é o lugar de abrir sentido, mas a gente abre o sentido na neurose, onde o sujeito dá conta de vários sentidos, de várias interpretações. Para o psicótico, o sentido é único, é de mão única. Vamos lembrar que o imaginário é o registro que está em maior evidência para o psicótico. E no imaginário, o sentido é único, é de uma via só. Então, a gente vai sempre buscar fazer intervenções com o psicótico que fechem o sentido. Como diz o meu supervisor, na neurose a gente puxa o tapete do paciente, a gente puxa o chão. Para o psicótico, a gente tem que colocar o chão para ele, a gente tem que botar o tapete lá para ele se segurar, tá? E aí, então, o que é esse secretariado? E aí tem um artigo bem interessante, que se chama Lacan Secretário do Alienado, tá na revista mensal. É só se vocês colocarem no Google Acadêmico que vocês acham, tá? Autores são Carlos Alberto Ribeiro Costa e a Ana Beatriz Feira. Ana Beatriz é da EBP, tá? Esse é um artigo de 2010, tá? E aí, nesse artigo, a gente vê a seguinte concepção do secretariado do alienado. Eu tentei achar uma coisa assim que fosse de fácil entendimento pra gente, né, dialogar aqui, né, sem lacanês. A gente pode ser lacaniano, mas a gente não faz lacanês, né? Então, o que é esse secretariado? Segundo os autores, secretariar o alienado, né, o psicótico, consiste, portanto, em sustentar, de um lado, um lugar de parceria. O analista ali numa parceria com o paciente. E de outro, como polo de endereçamento, onde esse psicótico vai poder endereçar ali suas questões, suas falas, seu delírio, né? De modo a auxiliar o sujeito a ancorar o pulsional pela escrita e fundar, assim, outra forma de alteridade. Muitas vezes, com o psicótico, a escrita, né, ela funciona, assim, muito bem. A gente, estudando a clínica das psicoses, é muito comum a gente se deparar com o estudo dos poemas do Manuel de Barros, né? Tem-se essa hipótese, essa teoria de que Manuel de Barros era psicótico, porque os poemas dele não são nada estruturados, né? São poemas, assim, que a gente vê ali esse inconsciente à tona na escrita. E a escrita, muitas vezes, funciona para o psicótico como estabilização, né? O delírio é uma forma de estabilização, a escrita, a arte como um todo. Por isso que a gente vê no filme da Anísia da Silveira, né, a questão com a arte que ela usou com os pacientes de saúde mental. Então, escultura, arte, né, tudo aquilo que de alguma forma o sujeito consegue ali expressar, consegue colocar aquilo que ele não consegue num discurso encadeado, porque ele não tem essa metáfora paterna circunscrita para ajudá-la a dar conta disso, né? Então, a arte, inclusive, é uma ferramenta muito importante para o atendimento de psicóticos. E não precisa ser só para quem trabalha no CAPS, para quem trabalha no CERSAM, para quem trabalha, enfim, em qualquer rede pública, em qualquer lugar que faça o atendimento de pacientes psicóticos, né, de usuários psicóticos. Isso pode ser feito também no consultório particular, sem problema algum, tá? Então, encontrar uma forma que permita que esse sujeito fale, que ele seja menos objetificado. E a arte, nesse sentido, muitas vezes vai ajudar que o psicótico construa o seu
objeto, produto ali, né? Isso é uma nomenclatura de um artigo da Andréa Guerra. Não lembro agora a revista que tá de cabeça, tá? Em algum momento eu ponho ele aqui no Instagram. E lá a Andréa Guerra vai falar sobre isso, né? Esse objeto, produto, como algo que o sujeito produz, o psicótico, para sair desse lugar de objetificação em que ele está, né, por causa da falta justamente, né? Então, quando a falta, a gente vê o que acontece. O real emerge no simbólico, né? Por isso que o sujeito neurótico é tão angustiado, porque pro real, né, quando o real aparece, o real, né, não tem bordo, o real não tem... com o real a gente não tem como nomear, é da ordem do inominável, né? Então, a arte é uma ferramenta que você pode usar com seus pacientes, né? Em qualquer setor, seja público, privado, né? E aí, a gente pensando mais uma vez nessa questão do não fazer, que a gente estava dizendo, eu quero trazer uma experiência minha aqui, eu já contei ela em outros momentos, e que eu acho que é o maior exemplo que eu tive na minha vida do que não fazer na clínica da psicose, né? Tava no 10º período da graduação de psicologia, no último estágio, era um estágio no CAPS, de abordagem psicanalítica, e num dos primeiros dias ainda do estágio, eu estava na recepção. Não sei se eu tinha acabado de chegar, se eu estava terminando o estágio, ou se eu estava aguardando o paciente que eu iria atender, enfim, eu estava na recepção. E eis que uma paciente chega e começa a falar comigo sobre racismo, que o racismo era uma coisa ruim, que o racismo era uma coisa errada, que alguém tinha chamado ela de preta e não sei o que tem. E aí vai eu toda inocente, né, gente? Toda inocente a pessoa, como se tivesse no primeiro período e não tivesse escutado nada de psicose, né? Pra vocês verem que em qualquer momento a gente tem que aprender. Em todo momento a gente tá em formação, a analista nunca tá pronto, né? Nem no 10º período de psicologia, né, pode-se falar que se aprendeu tudo, né? E aí eu começo a dialogar com a paciente, falando, né, que o racismo era uma coisa ruim, que era errado, né, meio que afirmando isso mesmo. Mas de uma certa forma, o que eu falei ali abriu possibilidade de sentido, né, não fechou sentido, né. Acho que eu fiquei muito ansiosa, assim, eu me lembro de ficar muito ansiosa, de não saber o que falar. E aí, naquela besteira, tenho que falar alguma coisa, que às vezes a gente tem que ter, né? A gente tem, às vezes, essa coisa, tem que falar alguma coisa. E aí, uma experiência dessa mostra que a gente não tem que nada, o analista não tem que nada. Às vezes, a melhor intervenção do analista é ficar caladinho escutando. E ali, mostrando, balançando a cabeça, falando que tá ali escutando aquela pessoa. E aí passa assim, coisa de 2 minutos. Essa paciente chega por trás, me dá um tapão assim, nas minhas costas, no braço, e começa a me xingar, que eu tava chamando ela disso, daquilo, que eu tava sendo racista com ela. E eu fiquei em estado de choque, que eu não sabia o que fazer, né? E aí eu vou para uma sala, né? E eis que me dou conta ali que eu tinha feito uma grande bobagem, que é, né, tentar dialogar para dar sentido com o psicótico. A gente não faz isso. E eu aprendi na pele, literalmente, porque ela me bateu, né? Ela me deu um tapa. Não machuquei, claro, não foi uma agressão nem nada. E as técnicas que estavam, né, de plantão nesse dia me orientaram a ir embora do serviço. Eu também não estava me sentindo segura, porque o que acontece? Muito ali, provavelmente, ela teve alguma espécie de identificação persecutória comigo. Então, se eu ficasse lá, além de promover uma desestabilização maior para ela, eu também estava em risco, né? Eu poderia estar em risco, né? E aí eu fui embora. E nossa, isso me marcou, eu nunca esqueço disso. Eu falei disso no estágio, depois na supervisão, fui orientada, né? Isso também foi discutido por uma outra professora de psicanálise na sala de aula, né? E aí esse é o perfeito exemplo na prática do que a gente não deve fazer, né? Então, hoje,
o que eu faria, né, numa situação dessa? Eu escutaria, eu faria um meneio com a cabeça, eu, né, iria assim concordar com ela sem abrir o sentido, né? Iria perguntar para ela o que você acha disso, esses tipos de perguntas, né? Como que você pensa isso, né? O que você acha disso, mas de uma forma assim bem específica, pontual, não aquilo na neurose que a gente faz assim, pro neurótico ali pensar mil e uma possibilidades, né? São coisas que a gente pode fazer na psicose, mas jamais a gente ir ali tentar dialogar num discurso assim muito organizado simbolicamente. A gente não faz isso, né? Porque o que vem? Pode não ser no momento, mas em algum momento pode ser que aconteça ali um desencadear ali de uma desestabilização. Então, nunca façam o que eu fiz, né? Em nenhuma circunstância com psicótico, né? Então, muitas vezes com psicótico, a escuta, você se colocar ali nessa parceria, como o Lacan propõe, né, de secretário do alienado, já é suficiente. A gente pergunta para ele como é que tá o seu trabalho, como é que tá em casa, como é que tá os remédios. A gente pergunta coisas assim, bem pontuais, bem marcadas, né? Porque é isso que essa clínica pede, né? A Ida colocou aqui que passei por uma situação semelhante no estágio também. Marca, ensino. E como ensino. E a gente aprende muito mais com os nossos equívocos do que com os nossos acertos, né? Eu me lembro disso para sempre. Agora, eu não sei se eu consigo me lembrar de todos os acertos que eu tive na clínica, mas os erros ou equívocos, né? Eu prefiro usar o significante equívocos, eu lembro. Eu acho esse significante melhor porque aquilo que a gente se equivoca ou que a gente, né, tá errando ali na condução, isso nos ensina, né? A psicanálise é feita disso. E é uma clínica sempre da aposta. A gente não sabe o que vai ter o resultado, a gente só vai saber o efeito posterior, né? Então, não é que não tem problema errar, a gente pode prejudicar o paciente, né? Mas também não é o maior problema do mundo quando o analista erra, né? Principalmente se ele aprende com o seu erro, se ele permite que isso faça um ponto diferente na sua formação. Para a gente entender esse ponto aí do secretariado, e não é à toa que essa palavra é escolhida, com certeza, eu gosto de pensar o seguinte: o que é a função de um secretário, de uma secretária numa empresa? Tá? Não tô falando que o analista é como um secretário de uma empresa, não, tá, gente? Isso aqui é uma metáfora, é algo assim desenhado para ajudar a gente a entender. Quando você tem um secretário na empresa, o que ele faz? Ele não decide o que os superiores dele, por exemplo, o que as outras pessoas vão fazer na empresa. Ele não manda ali sozinho. Ele não coordenar, ele pode até coordenar, né? Ele não vai decidir. Mas muitas vezes ele vai dar coordenadas. Ele vai lembrar de uma reunião. Ele vai atender um telefone, anotar um recado. Ou seja, ele vai fazer essa função mesmo de secretariar, que eu acho que não tem palavra melhor para explicar isso, né? De dar um direcionamento, de dar um apoio, de ajudar a organizar a rotina daquelas pessoas. E é isso que a gente, no atendimento de psicóticos, faz, que o analista faz. A gente ajuda esse sujeito a se organizar, a gente ajuda ele a falar, ajuda ele muitas vezes a organizar com a rotina. É um atendimento que às vezes a gente sente que tá com a mão atada, mas a gente não tá. Porque se a gente se põe para escutar aquele sujeito que muitas vezes ninguém quer escutar, que todo mundo acha a fala dele absurdo, o discurso absurdo, que todo mundo exclui, que todo mundo ignora, só de você escutar o sujeito psicótico, né, que acaba ficando alienado e muitas vezes é ainda mais alienado pelas pessoas à sua volta, você já está fazendo muita coisa. O principal papel, ao meu ver, né, do analista é fazer a diferença na vida do paciente.
é fazer diferente de todos aqueles outros na volta do paciente. Então, se a gente já está fazendo diferente, a gente já está fazendo uma coisa muito grande, né? Que seja por meio da escuta, que seja por meio de uma intervenção, que seja por meio de um abraço, de um acolhimento, de um olhar. Aquilo que marca a diferença ali no acolhimento daquele sujeito, né, é o que a gente precisa fazer. Lembrando que na psicose a gente precisa ter um cuidado de como fazer essa diferença, porque não é uma diferença assim, põe a falta, deixar essa falta em evidência. Não, não é isso, né? Se justamente a falta for ocluída, também não é nosso papel colocar ela para o psicótico, não. Não tem como, né? For ocluído significa que o tempo passou, né? Isso vem até é um termo também jurídico, né? Que quer dizer que prescreveu. Quando a gente fala que um processo prescreveu, o que é? Quer dizer que passou o tempo dele ser julgado, então ele é arquivado, ele é anulado, enfim. A mesma coisa na psicose. A castração é ocluída, ela é prescrita, não tem como colocar castração mais, passou o tempo disso acontecer. Então a gente não vai sair enfiando castração pro paciente psicótico, não, a gente não vai ficar perguntando para ele coisas que levem a pensar sobre frustração. Não dá conta, ele não dá conta disso, né? A gente tem que pensar em outras coisas, em outras saídas, né? A arte, o delírio, o secretariado, essas são vias possíveis de intervenção na psicose, né? O que permita que esse sujeito se ancore em alguma coisa, né, para ele se estabilizar. Bom, sobre isso que eu disse, sobre essas coisas, vocês têm alguma coisa para falar? Quem quer comentar, acrescentar, fica à vontade. Eu nem convidei no começo vocês, né, mas sempre podem falar, tá? Quando tiver uma dúvida, assim como a Aida colocou aqui nos comentários, podem sempre perguntar, comentar à medida que eu tô falando aqui, tá? Deixa eu dar um recadinho para vocês, enquanto vocês pensam aí, se alguém quer comentar, pode ser um exemplo, alguma citação que tiver à mente, alguma pergunta, né? Mas enquanto isso, enquanto vocês pensam, o recadinho é o seguinte: semana que vem, como vocês sabem, tem live de novo, tem live 19 horas, live semanal, né? E aí na live da semana que vem, vou trazer para vocês uma convidada, uma colega psicanalista, a Carolina Pacheco. Ela é psicanalista lacaniana, ela estuda muito, né? Faz um percurso bem interessante aí, e a gente vai falar sobre narcisismo, né? Esse significante que tá tão em alta, né? Quase todo dia a gente se depara com algum post aqui no Instagram falando sobre narcisismo, e que a gente sabe que o modo como a maioria desses posts falam não tem nada a ver com o que é narcisismo dentro do sentido da psicanálise, né? Mas é isso, a cultura ela vai se apropriar de um termo psicanalítico, médico, filosófico, e vai dar o próprio sentido para aquilo, né? E aí o nosso papel é tentar escutar isso e entender de onde que vem, porque não é à toa que as pessoas se apropriam de um significante dando outro sentido. Se a gente for puxar na raiz lá, a gente vai entender de onde que vem, o que significa e o que permitiu gerar essa confusão. Mas é isso, né? A linguagem, a comunicação é um maldito né? Maldito no sentido de mal colocado, né? Mal interpretado, mal falado, né? Constante, né? A gente não tem uma complementariedade de entendimento na linguagem, né? E tá tudo bem. Mas acho que a gente, enquanto analistas, psicólogos que se propõem a trabalhar com psicanálise, a gente pode, né, e deve aí fazer alguns recortes, né, para que de alguma forma a gente possa contribuir de forma aí cidadã no mundo, de uma postura ética, para ajudar as pessoas, né, a serem mais donas dos seus desejos, menos alienadas aos outros, né, não se deixarem serem ditas por uso pejorativo de qualquer palavra específica, né, enfim. Então, é nesse sentido que eu e a Carol vamos estar aqui na semana que vem, nesse mesmo horário, pra gente conversar sobre o narcisismo, tá?
Mas é isso, o recadinho é esse, né? Se alguém tiver alguma ideia aí, alguma coisa no meio da semana, quem estiver assistindo a gravação, quiser me chamar depois no direct, né, para perguntar alguma coisa aí que a live suscitou, já sabem que o canal tá sempre aberto para vocês e também para vocês deixarem sugestões de temas para as próximas lives. Assim como esse tema de hoje que foi sugerido por um dos seguidores, né, os outros também podem ser sugeridos, né, para fazer sentido não só para quem fala, mas para quem escuta aí do outro lado também. Então é isso, um bom restinho de terça para vocês, um forte abraço e até semana que vem.